que você precisa como documentação para entrar na Europa. E aí, rapaziada, tudo certo? Meu nome é Theo Grossi e a gente está começando mais um vídeo aqui pro canal, onde eu vou contar um pouco para você o que você precisa como documentação para entrar na Europa. Pois é, a gente sabe que existem algumas restrições no caso de viagem internacional, algumas exigências, na verdade, em relação à documentação para que a gente possa transitar livremente. Como o bloco europeu é composto de 27 países, né, depois da saída do Reino Unido, que foi em 2020, de 28 caiu para 27 países, a gente tem outros países que estão querendo entrar na União também, mas ainda está em negociação. De qualquer forma, as exigências dentro da União Europeia e no espaço Schengen, que é uma outra composição, como um acordo entre esses países de livre trânsito, existem algumas exigências para poder viajar sendo brasileiro ou de qualquer outro país terceiro que não pertença ao acordo Schengen. É importante saber que quando você vem do Brasil para a Europa, para algum país do espaço Schengen, você entra no primeiro país, você entra em algum país que pertença ao espaço Schengen. Depois que você entra nesse país, você pode circular em todos eles sem ter que passar pelo controle de imigração de novo. Você só passa pelo controle de imigração no primeiro país de entrada. Então, se você tem um percurso de viagem onde você viaja Portugal, França e Itália, e você entra para o Portugal, você vai fazer o controle de imigração em Portugal. Então, nos outros países, você precisa sim do seu passaporte, você tem que andar com o documento em mãos, mas você não precisa passar por controle de imigração quando você está viajando de Portugal para a França ou da França para a Itália. Você só vai precisar fazer o controle de imigração de novo quando você estiver saindo do espaço Schengen para qualquer outro país que não pertença ao espaço Schengen. Então é importante você ter isso em conta. E a documentação, que é o mais importante, a gente vai revisar agora. O primeiro documento, que é muito importante, é o passaporte. Passaporte brasileiro, no caso, a menos que você seja cidadão de algum outro país do espaço Schengen ou da União Europeia. Você precisa do seu passaporte brasileiro. Passaporte brasileiro, você pode emitir ele na Polícia Federal. Entra no site da Polícia Federal. Lá eles têm todas as informações. Você vai pagar uma taxa, se eu não me engano, tá por volta de R$150. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Faz o agendamento, leva as fotografias que eles pedem, né? Se eu não me engano, tem algum outro tipo de documentação que você tem que apresentar, carteira de identidade, em alguns outros detalhes que você pode revisar diretamente no site da Polícia Federal. Depois desse agendamento, você comparece à Polícia Federal e eles vão passar o prazo para vocês de entrega do passaporte. Em geral, não demora muito. No meu caso, eu tirei, o último foi em 2015, 2016, talvez. Foi bem rápido. Na verdade, na época demorou um pouquinho mais, foi um mês, mas eu sei que agora parece que as atividades voltaram ao normal. É importante que você tire esse passaporte. Caso você já tenha o passaporte, é importante que esse passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade a partir do momento que você entra na Europa, ou 3 meses de validade a partir da data que você vai sair da Europa. Então, revisa isso bem, porque se o passaporte estiver com um período de validade menor a 6 meses a partir do momento que você entra na Europa, eles podem negar a sua entrada. Algo que é super legal é que o brasileiro não precisa de visto para entrar na Europa. Existem acordos diplomáticos entre o Brasil e a União Europeia, onde o brasileiro tem isenção de visto para entrar na Europa. Nesse caso, o que você precisa fazer é preparar sua documentação toda, que é essa que eu estou descrevendo para vocês, e deixar tudo prontinho, coloca numa pasta, leva com você essa pasta em mãos, dentro da mochila, na bagagem de mão, não despacha documento importante em bagagem despachada, isso é super importante. Tenha esses documentos com vocês para que vocês possam apresentar na imigração a partir do momento que for pedido. Apesar de não ter visto exigido para o brasileiro entrar na Europa, o brasileiro ele tem um período máximo de 90 dias ou 3 meses como estadia como turista dentro da União Europeia. Então você não pode exceder esse período. Se você excede esse período, você corre o risco de ser deportado, sofrer alguma punição e ser banido do país. Então acho que isso é muito, muito importante. Tenham isso em conta. Eu sei que muita gente vem e tenta, obviamente, conseguir trabalho sem ter a documentação regularizada ainda. A gente não recomenda esse tipo de entrada, é perigoso e eu não acho que vale a pena correr esse risco. Revisa bem se você está cumprindo as exigências e cumpra com o prazo que foi exigido dentro do limite
limite do visto, que são 90 dias. É muito importante que você cumpra com o prazo, não extrapole os 90 dias, para que você possa ter todos os seus direitos assegurados, né? São direitos e deveres que a gente tem que se comprometer quando a gente está entrando em um outro país que não é o nosso. Apesar de não ter exigência de visto, é importante saber que a União Europeia está implementando um processo de autorização de viagem eletrônica que chama ETIAS, ETIAS. Ainda não está implementado, mas provavelmente para o final de 2023 deste ano eles devem implementar. Então fica de olho, porque dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, essa informação pode ter mudado. Se tiver mudado, eu vou lançar um novo vídeo, mas fique esperto, porque essa autorização ela tem que ser pedida antes da sua entrada na União Europeia. Eles vão fazer análise da documentação que eles devem te pedir, provavelmente vão pedir o passaporte, qualquer outro tipo de documentação que ainda não está muito claro para mim. Mas você vai enviar isso eletronicamente e eles vão responder a autorização dentro de um prazo X que eles vão determinar. Em geral, isso é muito rápido. É importante saber que essa autorização não é garantia de entrada na Europa. É só um documento que vai ajudar a equipe da imigração a filtrar a entrada de turistas e de imigrantes no bloco europeu. Mas é importante que vocês revisem isso. Outra documentação que é super importante que vocês revisem, gente, antes de viajar, é o seguro de viagem. Você não pode entrar na União Europeia sem um seguro de viagem. Eles revisam isso sempre? Não, mas se revisarem, você pode ter a sua entrada negada por causa disso. Além disso, é um risco muito alto você fazer uma viagem para um país estrangeiro sem ter uma cobertura de seguro de viagem, porque a gente sabe que viagem pode acontecer qualquer tipo de inconveniente ou de acidente, e se você está descoberto, você vai ter um custo muito mais alto do que o que você pagaria com o seguro. Então não deixem de olhar um bom seguro que tenha validade na União Europeia, que tenha cobertura na União Europeia, com o valor mínimo exigido pelo bloco europeu. Se liga nisso. Mais uma documentação que é exigida são os comprovantes de recursos financeiros. Eu estou olhando aqui para o lado porque a minha colinha está aqui na tela, mas o comprovante de recursos financeiros, ele é recomendado que o viajante possua um comprovante de recursos suficientes para cobrir as despesas de viagem, como passagens, hospedagem, alimentação e viagem. Então você tem que ter essa quantia e comprovar isso de alguma forma, que você tem como cobrir todos os seus gastos durante todo o período da viagem. Então se você vai ficar uma semana, você tem que ter dinheiro suficiente para pagar hospedagem, passagem, alimentação, transporte durante esse período. Obviamente a passagem você compra antes, o hotel você tem que reservar antes, então já leva essa comprovação toda. Olha, tá aqui a comprovação do hotel, ou tá aqui a carta convite, porque eu vou me hospedar na casa de um amigo ou de um familiar, e essa daqui é a minha passagem. Essa comprovação é super importante porque ela pode ser pedida como a questão do seguro. Pode ser que o oficial de imigração pergunte ou não, mas se ele perguntar e você não tem, ele tem todo o direito de negar a sua entrada no bloco europeu. Então, se liga. E a última coisa que é super importante de vocês terem é a passagem de volta. Muita gente viaja e compra só a passagem de ida por qualquer razão e não compra passagem de volta. Se você chega e fala que seu período determinado de viagem é X, o oficial de imigração vai te perguntar: tá bom, posso ver a sua passagem de volta? E se você não tem, ele tem o direito de negar a sua entrada. Por quê? Porque se você está viajando como turista e não tem a passagem de volta, a data de volta, o que ele vai pensar é que está entrando para poder imigrar ilegalmente para a Europa. A gente tem que pensar que o bloco europeu tem recebido um volume enorme de imigrantes, de refugiados. As restrições são cada vez maiores, então não brinca, não arrisca com isso, que não vale a pena estragar a sua viagem por causa disso, não é verdade? Revisa, faz um double check ali só para garantir que tudo vai dar certo e correr suave, tá bom? Então se prepara, sua viagem tá chegando, curte bastante, e é isso aí. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você já tem essa documentação pronta, se você tá olhando ainda, se você conseguiu encontrar o site da Polícia Federal, se conseguiu encontrar informação sobre o ETIAS. Deixe seu comentário aqui, vamos construir essa comunidade junto. Não se esquece de se inscrever no canal. Muita gente tem assistido o vídeo e não tem se inscrito, então me ajuda a gente continuar fazendo conteúdo aqui para vocês com informação suficiente e de qualidade para que vocês possam programar a viagem, qualquer estadia na Bélgica ou em qualquer país da Europa que a gente possa ajudar. É para isso que eu tô aqui. Um beijo e até a próxima.